Jesus, amém? Senta um pouquinho no seu lugar, por favor, fique à vontade. Gente, como já foi avisado aqui, eu só quero repassar alguns avisos, na verdade, com relação à Casa de Paz, né? Hoje, nós começamos os nossos 21 dias de jejum, de preparação para a Casa de Paz. A Casa de Paz mesmo começará, pode colocar novamente ali o banner para mim, por favor? A Casa de Paz começará na semana do dia 25 de maio, vai até a semana do dia 29 de junho. O que é a Casa de Paz em si? Jesus, certa vez, separou os discípulos de dois em dois e mandou para os lugares onde ele deveria ir. E ele falou assim, entre na casa, fique naquela casa, não fiquem mudando de casa, e a casa que receber vocês, deixem a minha paz. Fala assim, a minha paz. A minha paz. Amém. Então, a partir dali, aquela casa, que antes era uma casa de problema, né? Cada um sabe a realidade das casas, não é verdade? Não é? Eu me lembro da realidade da minha casa, antes de Jesus fazer da casa da minha mãe uma casa de paz. E o nosso objetivo é fazer das casas onde nós entraremos uma casa de paz. Como que nós faremos isso? Nós, como igreja, nós temos a missão nesses 21 dias, além de estar jejuando, orando e nos preparando para isso, não é? Nós temos a missão de conquistarmos, cada um de nós tem que conquistar pelo menos a casa de um não crente. Fala assim, não crente. Não crente. Não vá na casa de crente, amém? Uma casa de não crente, para que uma dupla de paz possa durante um mês, uma vez por semana, então vão ser 4 reuniões naquela casa, para abençoar aquela casa, abençoar as pessoas daquela casa e fazer daquela casa uma casa de paz, amém? Então, você tem o desafio de conquistar uma casa de paz, você tem o desafio de fazer parte de uma dupla de paz, ou um trio de paz, não é verdade? Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente, e você se reunindo em uma casa, você mais uma ou 2 pessoas, a presença do Senhor está lá com você, e nós cremos que milagres vão acontecer, amém? Então, como que é esses 21 dias de preparação? Primeiro você vai fazer um jejum num período que você escolher, amém? Eu te aconselho a fazer um jejum que você abra mão de no mínimo 2 refeições, beleza? Senão não é jejum, senão vira regime, beleza? Não é? Segundo, nós temos um relógio de oração de 12 horas diária, e das 6 da manhã até as 18 horas, amém? E é importante que você faça parte de um desses momentos. Você pode, dependendo do seu trabalho, você pode até estar no seu trabalho, em um determinado horário, você tirar para orar, não é verdade? Não é? Às vezes você trabalha numa indústria, você trabalha numa situação onde você pode, né, ficar orando pelo menos em pensamento, amém? Você pode, oração em pensamento, vale ou não vale? Vale, não é? Orando por este propósito, amém? É importante também que você participe das lives diárias que nós faremos às 10h30, hoje às 22h30 teremos a nossa primeira live, vai ser uma live de meia hora, onde eu vou ministrar uma palavra rápida para vocês, para incentivá-los e orientá-los, não é, a viver o que Deus tem para nós, para esse tempo, e também para nós orarmos juntos pela casa de paz, amém? Nós também teremos 3 vigílias, fala assim, 3 vigílias. 3 vigílias de 24 horas, será o sábado do dia 7, o sábado do dia 14, e o último sábado, que é de encerramento, que será o sábado do dia 21, e eu desafio a você, dentre dessas 24 horas, você tirar um período de pelo menos 3 horas, para estar aqui conosco, não é? Ora forte para Jesus, que talvez Ele mande você ficar aqui comigo às 24 horas, amém? Vai ter um sábado só, que eu não vou poder ficar aqui às 24 horas, que eu tenho um seminário de treinamento, nossa igreja de Mandirituba, mas os irmãos vão estar aqui orando, em todo o período
de 24 horas, vão ter pessoas aqui na igreja orando por este objetivo, amém? E eu desafio a você participar o máximo que você puder, mas pelo menos que você, nesses 3 sábados, tire 3 horas para estar aqui orando. Nós começaremos à meia-noite da sexta-feira, nesses 3 sábados, e vamos até a meia-noite da sexta até a meia-noite do sábado, né? Nesse dia nós faremos a live daqui, não é? Então quem está aqui vai participar ao vivo, e quem estiver em casa, não estiver aqui, eu espero que todo esteja aqui, a gente faz tudo aqui, não precisa fazer a transmissão. Às 10h30 nós faremos nossa última live, para que todos nós possamos juntos estar orando, amém? Isso é para facilitar a sua vida. Depois nós teremos o treinamento específico das duplas de paz, ou da equipe que vai fazer as casas de paz, tá bom? Então é muito importante que você participe, não fique fora disso. Lembre, né? Nós estamos buscando ardentemente este ano uma parceria com o Espírito Santo. Nós temos que estamos saindo da teoria para entrarmos na prática. A Bíblia diz que a gente não pode se enganar. E como que a gente se engana numa vida com Cristo? Sendo somente ouvinte da mensagem e não nos tornando um praticante, não é? Então, fuja das suas razões e dos seus motivos, para que você não seja um praticante, somente um ouvinte, senão você vai estar se enganando, tá bom? Então, é muito importante, eu quero te incentivar a você participar, não é, da casa de paz, amém? Pelo menos ajudando nós a ter uma casa. Pastor, consegui uma casa aqui para vocês fazer a casa de paz. Não, pelo menos isso, não é verdade, não é? Ou pelo menos vá com a dupla de paz, para você ser intercessor da dupla. Por enquanto que a dupla está lá ministrando, orando pela família, orando pela casa, você está lá pelo menos intercedendo por eles, amém? Beleza? Então não deixe de ficar de fora, não é? Não se sinta despreparado, não se sinta desqualificado. Qualquer um de nós, todos nós, podemos e devemos fazer parte desse grandioso e maravilhoso projeto que Deus tem para nós, amém? E para já nos ajudar, depois da casa de paz, essa terça-feira agora, eu vou começar a ministrar especificamente sobre os dons do Espírito Santo. O Senhor me deu uma orientação, e Ele me disse que Ele quer despertar os dons na vida de muita gente aqui. Então você que quer ter os dons do Espírito Santo despertos na sua vida, meu irmão, você não pode perder, amém? Serão aí algumas terças-feiras, mais de 10 com certeza, onde eu quero ministrar sobre a sua vida, trazendo entendimento, trazendo a revelação bíblica sobre os dons do Espírito, porque a verdade nos liberta, amém? E ela vai te libertar daquilo que tem impedido essa manifestação na sua vida. E depois nós teremos ainda um bom momento de oração, para que isso seja liberado na sua vida e através da sua vida, amém? Então eu quero te incentivar, esteja aqui nas terças-feiras, amém? Aleluia! Aleluia. Vamos agora então para a parte da ministração da palavra. Fique de pé no seu lugar, vamos orar para que o Senhor fale conosco. Eu já quero de antemão também pedir desculpa para os irmãos, que eu estou meio afônico, mas desde terça-feira uma gripe começou a me pegar, eu fiquei lutando com ela na terça, na quarta, na quinta ele me pegou de vez, meu irmão. Aí eu estou aí quinta, sexta, sábado, hoje eu pensei umas 20 vezes em ligar para o pastor Marquinhos para ele pregar no meu lugar aqui, não é? Mas eu resisti à tentação, não liguei, e ele também está ruim, não é? Então antes, se é para ministrar ruim, então vai eu mesmo, não é verdade? Né? Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor, Pai amado, Pai santo, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor este propósito que o Senhor colocou em nossos corações e nós aceitamos,
de dedicar o ano de 2022, Senhor, para conseguirmos estabelecer uma parceria poderosa com o Senhor. Espírito Santo, nós nos colocamos aqui ao teu dispor, Senhor. Declaramos a tua soberania sobre as nossas vidas e oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos conduza nesta caminhada, Senhor. Nós não queremos ser somente ouvintes destas mensagens, enganando-nos a nós mesmos, mas queremos nos tornar verdadeiros praticantes, Senhor. Por isso, Senhor, que não seja somente uma mensagem na nossa vida, mas uma direção que nos levará a uma ação, Pai, a um caminhar para avançarmos neste caminho. Por isso eu peço ao Senhor, dá-nos ouvidos para te ouvir, Senhor, e faz da tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Pode sentar então no seu lugar, fica à vontade. Então, nosso grande objetivo esse ano é estabelecer uma parceria poderosa com o Espírito Santo, amém? E nós temos aprendido que para termos essa parceria, nós precisamos ter o Espírito Santo, nos render ao Espírito Santo, termos intimidade com o Espírito Santo e sermos direcionados pelo Espírito Santo, amém? Essas 4 coisas. Nós já ministramos sobre o que é necessário para termos o Espírito Santo na nossa vida. Já ministramos também, terminamos a semana passada, falamos sobre nos render ao Espírito Santo, como é importante a gente se render ao Espírito Santo. Aprendemos algo muito poderoso, que eu entendo que é o que deve marcar a sua vida com relação a render o Espírito Santo. Se você se render aos planos dele e ao objetivo dele, os sonhos e aos projetos dele, a palavra dele será na sua vida como a chuva que desce na terra, que não volta vazia, mas antes cumpre o seu propósito. E assim será a palavra do Senhor na sua vida. Ela vai te atingir, ela vai te impactar de um jeito que é impossível ela não gerar uma mudança na sua vida. Ela não voltará vazia. E essa é a condição espiritual que muitas pessoas chamam de céus abertos. Fala assim, céus abertos. E o que nós entendemos como céus abertos? Quando não há restrição para que aquilo que dos céus Deus quer nos dar chegar à nossa vida, não é verdade? Não há impedimento, não há restrição. E muitas pessoas têm buscado essa condição de céus abertos, né? Janelas dos céus, bênçãos sendo derramadas. E a condição de céus abertos, ela é gerada quando você se rende ao propósito do Senhor e aos planos dele. E aí, a Bíblia diz que a palavra dele se torna como chuva na sua vida, que não volta sem antes ter regado a terra, fazendo dela frutífera, fazendo que brote os brotos, cresçam as árvores e venham os frutos. Ele diz que assim também será a palavra dele sobre a sua vida, amém? Como que a gente vê então se os céus estão abertos ou não sobre nós? Qual é o efeito da palavra do Senhor sobre a sua vida? Se você tem ouvido, continua ouvindo e pretende continuar ouvindo, mas nada tem acontecido, é porque o céu não está aberto. Falta você se render ao projeto dele e aos planos dele, e ele tem isso sobre nossas vidas, amém? E agora, hoje, nós vamos começar uma nova fase dessa nossa caminhada. Eu não quero que você chame um novo tema, não. É uma nova fase da nossa caminhada. Já caminhamos na direção de você aprender o que é preciso para ter o Espírito em você. Já caminhamos esse trecho, não é?
para que possamos de fato nos render ao Espírito Santo. E agora vamos caminhar aí mais uma medida para que você possa se ter intimidade com o Espírito Santo, amém? Intimidade com o Senhor. Quem quer ter intimidade com Ele aí? Amém. Então eu vou te ensinar. Você só não vai ter se você não quiser, amém? Eu quero usar como base para esse novo momento, nossa fase da nossa caminhada. Eu quero usar o texto de Jeremias. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Vê se tu tem aí, Andrew. Jeremias 29, do 12 até a primeira parte do versículo 14, amém? Do 12, Jeremias 29, na Nova Almeida Atualizada, até a primeira parte do versículo 14, diz assim, ó, um texto muito conhecido por nós. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Essa palavra sorte aqui, ela fala de cativeiro, né? A condição contextual aqui, quando o Senhor deu essa palavra, era que o povo de Israel estava vivendo como escravo em um cativeiro. E você, não sei se vocês sabem, mas a presença manifesta de Deus, naquele tempo, estava limitada a um local geográfico. As pessoas não podiam adorar a Deus em qualquer lugar, elas não podiam experimentar a presença, a glória, a Shekinah de Deus em qualquer lugar. Necessariamente, eles teriam que estar em Israel, na cidade de Jerusalém, no templo, porque lá era o lugar que o Senhor havia escolhido, dentro do contexto da primeira aliança, para que eles pudessem, de fato, ter comunhão com o Senhor. No caso do povo de Israel, era uma escravidão. Eles, de fato, porque começaram a desobedecer o Senhor, porque se afastaram do Senhor, e a presença do Senhor é o que garante as bênçãos e a manutenção delas. A presença do Senhor na nossa vida é o que garante as nossas conquistas e vitórias, e também a manutenção daquilo que conquistamos, daquilo que ganhamos nas guerras, nas batalhas, nas lutas que nós temos. E é uma verdade que nós temos lutas diárias, não é verdade? Sim ou não? Então, quando o povo ele se afasta de Deus, ele ficava então à mercê do inimigo. E o inimigo, ele sempre estava ao derredor de Israel, como os demônios estão ao derredor da gente, para tentar conquistar, para tentar devorar, né, para tentar achar vantagem sobre eles, e assim como os demônios tentam achar vantagem sobre nós. E quando aquele povo se afastava de Deus, se você ler a história do Antigo Testamento, você vai ver que é assim que aconteceu. Toda vez que aquele povo se afastava de Deus, eles eram levados para longe da presença de Deus pelos seus inimigos. E esse era o contexto dessa palavra. Um povo que, porque havia se afastado de Deus, estava longe da presença de Deus. No caso deles era uma escravidão, socialmente falando. Eles de fato foram conquistados em uma guerra e foram levados como despojos de guerra e se tornaram escravos daqueles que os tinham conquistado. Essa era a condição deles. Eu não sei exatamente qual é a condição que você vive que te afasta de uma vida de intimidade com Deus. Com certeza essa condição
é um nível de escravidão. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele quer mudar essa condição na sua vida. No final, quer dizer, no último trecho do versículo 14 que lemos, o último trecho da primeira parte do versículo 14, está escrito assim, ó: e farei com que mude a sorte de vocês, ou farei com que mude o cativeiro de vocês em liberdade, a tristeza em alegria, a perda em ganho, a maldição em bênção. E o Senhor, Ele pode fazer isso na nossa vida. Amém? E com relação a essa vida de intimidade com o Espírito Santo, eu quero falar algumas coisas com vocês hoje. Deixa eu até contar a contação aqui. 1, 2, 3, 5 coisas. A primeira coisa que eu quero falar para você, anota aí. A primeira é que a coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus, amém? A primeira coisa é que o mais importante da nossa vida é a presença de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você é que um dos principais objetivos do sacrifício de Cristo foi te dar acesso à presença de Deus. Na verdade, o principal. A terceira coisa é que as promessas de Deus não estão vinculadas a uma obediência vazia da presença de Deus, mas a obediência como uma condição necessária para nos aproximar de Deus. Amém? Então, as promessas de Deus não estão vinculadas a uma obediência aos mandamentos, uma obediência vazia da presença de Deus, mas sim, quando nós obedecemos, quando entendemos que isso é um pré-requisito para que possamos ter uma vida com o Senhor, amém? A quarta coisa é que o Senhor quer que o busquemos de todo o coração. Fala assim, de todo o coração. E a quinta coisa é que a oração é o que sustenta a nossa vida de busca ao Senhor. A oração é o que sustenta a nossa vida de busca ao Senhor, amém? Vamos então ao primeiro ponto, que a presença de Deus na nossa vida é a coisa mais importante, amém? Entenda uma coisa, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor e dono da nossa vida, lembre que essa é a condição para tê-lo, amém? O Espírito Santo, Ele é acima de tudo e primeiramente a marca de propriedade. E depois que Ele se torna a marca de propriedade, Ele também se torna a marca da promessa. Primeiro, Ele nos sela como propriedade do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos comprou e pagou por nós um alto e bom preço. E depois, Ele também se torna na nossa vida a garantia de que nós vamos receber tudo o que o Senhor prometeu. E é muita coisa, você tem que ler a Bíblia, porque é muita promessa, e muita promessa boa, amém? Então, quando nós fazemos isso, nós recebemos do Senhor 3 coisas, fala assim, 3 coisas. A primeira, nós somos libertos da vida que vivíamos, da vida de escravidão que vivíamos, da vida destinada à condenação que vivíamos. Somos libertos da velha natureza, da natureza humana. Tudo isso é a mesma coisa. Nós vivíamos uma vida dominada pela velha natureza, que a Bíblia chama de natureza humana,
uma vida que era escrava do pecado e uma vida que estava destinada à condenação. É ou não é verdade? O que nos aguardava era a segunda morte. Nós seríamos destruídos junto com os Satanás e seus demônios no lago de fogo e enxofre. Quando nós então reconhecemos Jesus como o Messias e fazemos dele o Senhor, o dono da nossa vida, então ele nos liberta dessa antiga vida que vivíamos. A Bíblia diz que é uma vida que nós herdamos dos nossos pais, uma vida que espiritualmente não tinha proveito nenhum, proveito zero. Além de nós, sermos libertos dessa vida, nós recebemos do Senhor uma vida, uma outra vida, que Ele chama da nova vida. É uma nova vida que Ele gera em nós. Semana que vem eu vou falar um pouco melhor sobre essa nova vida, na continuação dessa mensagem aqui. Mas também nós recebemos uma outra coisa. Eu falei que era 3, né? Nós recebemos a promessa de uma vida futura, sim ou não? Somos libertos da velha vida, recebemos uma nova vida e recebemos a promessa de uma vida futura. Essa vida futura é a vida eterna, sim ou não? Alguns de nós serão ressuscitados, outros serão arrebatados, depende do dia que Jesus resolver voltar, não é? E nós seremos revestidos de incorruptibilidade ou receberemos um corpo incorruptível. Esse é o tempo onde o último inimigo do Senhor será colocado debaixo dos seus pés, e esse inimigo é a morte, e ele poderá declarar: onde está a morte, o seu aguilhão, aonde está a morte, o seu poder de ferir, e a morte estará derrotada. A morte vai ser derrotada, é o último inimigo. Satanás e seus demônios já estão vencidos, não é? Ele está nos vencendo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, sim ou não? Não é? Ele nos vence então, fazendo a gente não amar mais o mundo, nem as coisas que nele há, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Aí somos vencidos, deixamos de ser inimigos e somos amigos dele, e o último inimigo que vai ser vencido na volta dele é a morte. Amém? E nós teremos então a vida eterna. Então olha só, a antiga vida, a velha vida, nós não temos mais, não temos na condição de não dever vivê-la mais, mas ela ainda existe. Então vamos partir do pressuposto que a antiga vida já não existe mais, ou não devemos mais vivê-la. A vida eterna ainda não temos, uma não temos mais, a outra ainda não temos. Então o que nós de fato temos hoje é o quê? É a nova vida. O que é a nova vida? A nova vida é a vida que o Senhor nos dá no lugar da velha vida. E a nova vida é a vida que nos conduz à vida eterna. Agora, se você não viver a nova vida, você não vai andar no caminho para que você receba a promessa da vida eterna. A Bíblia diz que tem pessoas como nós que escolhem andar pelo caminho da porta larga e o caminho fácil, sim ou não? E esse caminho leva aonde? À morte. Quem são essas pessoas? São as pessoas que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, entregaram a vida a Ele, mas decidiram não viver a nova vida. Você pode receber algo novo e decidir não usar? Sim ou não? Tem muito crente que recebe a nova vida e simplesmente decide não vivê-la, não é? Mas aqueles que depois de receberem a nova vida, escolhem o caminho da porta estreita, que também, além de a porta ser estreita, é um caminho difícil. A Bíblia diz que eles caminharão para onde? Para a vida eterna.
não é? Então, o grande objetivo, o grande e maior objetivo dessa nova vida é um relacionamento íntimo com o Senhor. A coisa mais importante da nova vida que Jesus, pelo Espírito Santo, gerou dentro de você é uma vida de intimidade com Deus. Fala assim, intimidade com Deus. A velha vida, ela tem vários objetivos. Você vivia a sua velha vida. E na sua velha vida você tinha seus objetivos, tinha ou não tinha? Você tinha seus sonhos, você tinha seus propósitos. Mas a nova vida, ela tem obrigatoriamente como seu foco mais importante a presença de Deus. Fala assim, a presença de Deus. Nós vemos que pessoas que tinham uma vida espiritualmente segundo o querer do Pai, nós vemos que para eles nada era mais importante que a presença de Deus. É ou não é verdade? Eu poderia citar, por exemplo, aqui Moisés. Moisés, meu irmão, Moisés ele foi um homem que ele sofreu na vida dele, meu irmão. Entendeu? Eu já vi gente orando, pastor Marquinhos, eu queria ter um ministério que nem o de Moisés. Eu falei, nossa Deus, para ter um ministério que nem o de Moisés, tem que passar pelas lutas que Moisés, meu irmão, Moisés passou luta, meu irmão. Uma coisa que eu não quero que aconteça comigo, que aconteceu com Moisés certa vez ficou tão perturbado com o povo que ele liderava, que ele teve uma atitude que privou ele de receber a promessa da terra na vida dele. Ele ficou tão bravo com o povo. Eu oro, Senhor, não deixa eu ficar bravo com esse povo não. E tem os irmãos que têm facilidade de embravecer a gente, não é? Mas cada vez que eu começo a querer ficar bravo, eu me lembro de Moisés. Falou, Jesus, tem misericórdia deles. Não é verdade? Moisés lutou, Moisés sofreu, Moisés passou 40 anos no deserto por causa do povo que ele liderava. Por Deus, olha aqui, por Deus, Moisés só teria passado 40 dias no deserto, mas por causa do povo, Moisés passou 40 anos. Já pensou, meu irmão, você liderar um povo que por causa dele, você atrasa a sua promessa em 39 anos e 10 meses e 20 dias, já pensou? Por causa daquele povo. Moisés deixou de ver o que ele estava pronto para viver. Por esse tempo, foi 39 anos, 10 meses e 20 dias. Que era para ser 40 dias, não é verdade? Né? Pensa. E tem gente que fala assim, eu quero ter o ministério de Moisés. Moisés passou um trabalho, meu irmão. Um povo rebelde. Irmãos, às vezes eu estou lendo, eu olho para Moisés, estou lendo lá o Êxodo, Deuteronômio. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmão. Vocês não são nem parecidos com aquele povo lá ruim. Meu Deus do céu, ô Jesus, coisa boa que eu sou pastor da ECB Curitiba, né? Meu irmão, que povo difícil, não é? Aí quando o povo começou a ficar bom, o irmão dele, a irmã dele enlouquece e se levanta contra ele. A irmã dele fica leprosa, ele perde mais um tempo no deserto, no caso da lepra da irmã. Até que um dia ele perde a cabeça, porque ficou tão irritado com o povo. E porque ficou irritado com o povo, desobedeceu a Deus. E Deus falou, por causa disso aí, agora tu não vai entrar na terra, tu vai ver ela de longe. Essa é a parte ruim da vida de Moisés. Mas tem uma parte que me chama muita atenção na vida de Moisés. Irmãos, teve uma vez que Deus ficou brabo com aquele povo. E Deus resolveu destruir aquele povo. E Moisés colocou como intercessor daquele povo. E o Senhor, por causa do crédito que Moisés tinha com ele, resolveu atendê-lo. Falou, tá bom, eu não vou destruir esse povo,
mas eu também não vou com eles. Eu vou mandar o meu anjo. Vou garantir para vocês a vitória, vou garantir para vocês a terra, mas eu não vou. Irmãos, Moisés, ele teve uma postura de quem vivia uma vida espiritual de verdade. Ele falou assim: não, Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. A tua presença é mais importante. Ele diz mais ou menos assim, ó: o que difere nós outros povos, não é terra, não é prosperidade, não é abundância, é a tua presença. Então nós não iremos. E ele foi ousado e pediu para ver Deus. Viu só, segundo os gaúchos, viu só de revesgueio. Você está entendendo? Não é? Só de revesgueio assim, não é? Essa é a tradução da Bíblia no gauchês. Deus escondeu na rocha e ele deu uma zoiada de revesgueio, viu? De revesgueio o Senhor passando. Porque se ele visse todo, ele ia morrer queimado. Não é verdade? Que nem aconteceu com Uzá. Ia virar pó. Não é? Davi, Davi. Olha a expressão de Davi: uma coisa eu pedirei e a buscarei. Não é só pedir, porque pedir eu sei que você pede. Agora buscar que é um negócio mais difícil. Né? Uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na tua casa, contemplando a tua presença e meditando nos teus ensinamentos. Olha só. E nós vemos que isso era algo importante na vida dele, que quando ele estava ali naquela condição de perder tudo, perder filho, perder castelo, perder fama, perder tudo, ele faz oração para Deus e fala assim: Senhor, só peço ao Senhor uma coisa, não tire de mim o teu espírito, e nem a alegria da tua salvação. Ou seja, eu consigo viver bem sem ser rei, eu consigo viver bem sendo desonrado pelo meu filho, eu consigo viver bem sem esposa, porque o filho dele tinha pegado a esposa dele tudinho para ele, concubina tudo, o rapaz era terrível, o salão, misericórdia, né? Traído pelos inimigos, no meio do caminho tinha um cara lá que começou a jogar pedra nele, ele aceitava até ser apedrejado, ele só não aceitava viver sem o Espírito do Senhor na vida dele, e sem a alegria que a esperança da salvação gerava nele. Então nós vemos que uma pessoa que de fato resolve essa nova vida, que é uma vida espiritual, não mais a vida humana ou a velha natureza, aquela vida que estava dominada pelo pecado e destinada à condenação, não. Mas a nova vida, nós vemos que é imprescindível, é a principal marca e a mais importante, que não há nada mais importante na vida daquela pessoa do que a presença de Deus. Entenda uma coisa aqui, olha para mim, meu irmão, se essa não é a coisa mais importante da sua vida, se essa não tem sido a sua maior busca, você não vive a nova vida. Porque essa é a marca de quem vive a nova vida. E se você não vive a nova vida, você, mesmo estando na igreja, mesmo crendo no Senhor, mesmo frequentando cultos que nem esse, você não está caminhando para a outra vida prometida, que é a vida eterna. Não. Porque você pegou a porta, o caminho da porta larga, o caminho fácil. Você não pegou o caminho da porta estreita e do caminho apertado. Você está me entendendo? Mas e pastor, agora o que eu faço? Meu filho, eu sei que muitos de nós não vivem a nova vida. Eu sei que todos nós a temos. Mas eu também sei que muitos de nós não vivem a nova vida. E missionário, o que eu faço então? Mude de vida. Você tem dentro de você a velha vida, a natureza humana, mas você também tem dentro de você, acabei de pregar esses dias, né? Você tem dentro de você a nova natureza, a nova vida.
deixa a velha, tranque ela e use a nova. E coloque como objetivo principal da sua vida a presença de Deus. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Essa deve ser a coisa mais importante da sua vida. Porque se você deixa, olha aqui para mim, se você deixa o seu trabalho, se você deixa o cansaço, se você deixa os seus problemas, se você deixa as suas responsabilidades te impedir de buscar a presença de Deus como a coisa mais importante da sua vida, você tem uma nova vida que você não está vivendo ela. A velha vida, ela pode ter a prioridade que ela quiser, mas a nova vida tem só uma: a presença de Deus acima de todas as coisas, amém? Então, pastor, eu tenho a velha nova vida. Tem. Como que eu mudo de vida? Quem quer mudar de vida aí? Mudando o objetivo. Mude o objetivo. Qual é o seu maior anseio? Qual é a sua maior busca? O que mais você quer conquistar? Qual é a coisa que você mais deseja conquistar e é aquela que você não está disposto a perder? E sabe uma tristeza que eu sinto no meu coração como pastor? Eu vejo na vida de muitas pessoas que elas não estão dispostas a fazer o que é preciso fazer para conquistar a presença de Deus. E também não tem medo de perder. Porque em geral pecam com facilidade. Quem peca não tem medo de perder. E em geral não se esforçam em uma vida consagrada. E quem não se esforça em uma vida consagrada, não se esforça para buscar. Se você não tem uma vida consagrada, você não se esforça para buscar a presença de Deus. E se você peca, você não tem medo de perder a presença de Deus. Isso é terrível. Isso é lastimável. Não vou nem dizer amém, dizer misericórdia, não é misericórdia? Segunda coisa, um dos principais objetivos do sacrifício de Cristo foi nos dar acesso a Deus, acesso à presença. Então você tem acesso. Ei, nós temos acesso, amém? Só não chegamos à presença dEle se não decidirmos buscar intimidade com Ele. Olha o que está escrito lá em Mateus 27, do 50 ao 53. Diz assim: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Irmãos, quando Jesus morreu, Ele nos dá 3 sinais aqui. Um sinal representado pela terra que tremeu. A Bíblia diz que mais uma vez as coisas serão abaladas. Esse fica para outro dia. O segundo sinal foi que o véu se rasgou. E esse sinal representa que o caminho que estava impedido entre nós e Deus foi aberto. A separação foi tirada. E o terceiro sinal foi a ressurreição dos mortos, que fala da promessa da vida eterna para a gente. Amém? Então foram 3 sinais poderosos, mas eu quero pegar aqui somente um deles. Quando Ele rendeu o seu espírito, quando Ele morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Isso quer dizer que quem abriu estava em cima. Quer dizer, quem abriu o caminho foi o próprio Senhor. Esse véu que separava.
nós da presença de Deus. Tem até um louvor que eu gosto muito, que de vez em quando os irmãos cantam, canta assim, ó: o véu que separava, já não separa mais. Não é verdade? Ou seja, não tem mais impedimento. O caminho está livre. Olha o que o escritor de Hebreus fala com relação a isso. Lá em Hebreus 10, do 19 ao 22 da NTLH, Hebreus 10, do 19 ao 22 diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Isso aqui fala da presença de Deus, que para os judeus era representado por um lugar do templo chamado lugar santíssimo, mas que agora somos nós mesmos. Nós devemos ser este lugar santíssimo. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não é? Ele fala assim, ó: por meio da cortina. Que cortina é essa? Aquela que foi rasgada lá de cima a baixo. Amém? Ó, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus. Fazer o quê? Cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Então, já que Ele morreu por nós, já que nós o reconhecemos como Senhor, já que pela morte dEle, Ele abriu um novo e vivo caminho, irmãos, nos acheguemos a Ele. Nós precisamos decidir acima de todas as coisas, nos achegar ao Senhor, porque isso é o mais importante. Esse é o foco da nova vida. Esta é a razão da nova vida. E o que é essa nova vida? É a vida que nos conduzirá à terceira coisa que Ele fez. Nos libertou da antiga, nos deu uma nova e nos prometeu uma eterna. Nos libertou da antiga, nos deu uma nova e nos prometeu uma eterna. E é a nova vida que te conduz a essa promessa da vida eterna. Senão, você correrá o risco de naquele dia chegar diante de Ele e falar: Senhor, Senhor, e Ele dizer para você o quê? Afaste-se de mim, você que pratica o mal. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer com muitas pessoas. Meu irmão, eu oro que você esteja entre as poucas, porque Ele diz que muitos, quantos? Chegaram dizendo: Senhor, Senhor. E Ele diz que não é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que herda o reino dos céus. Amém? Terceira coisa que você precisa entender: as promessas de Deus não estão vinculadas à obediência vazia da presença de Deus, mas a obediência como uma condição necessária para nos aproximar dEle. Irmãos, olha só, o foco do Evangelho não são mandamentos. Sabia disso? Não. Você não deve estar aqui na igreja com o foco principal de aprender Bíblia. Não. Eu não sou teólogo, eu sou pastor. O que um teólogo faz? Um teólogo ensina teologia. Você quer chegar aqui no final do ano e receber um diploma meu? Hã? Isso aqui não é um seminário, isso aqui é uma igreja. Não é verdade? Eu não sou teólogo, nada contra a teologia, ela é importantíssima, mas eu sou um pastor. Um teólogo ensina a teologia, um pastor conduz o rebanho. Fala assim, ó, conduz um rebanho. Então, o meu objetivo contigo é te conduzir, filho. Te conduzir para onde? Te conduzir a uma vida de intimidade com Deus, a uma vida na presença dEle.
tudo que eu te ensino é com foco de te conduzir, de te levar até a presença de Deus. O apóstolo Paulo fala, é por isso que nós ensinamos no público e a cada um, e também aconselhamos para levar cada pessoa à presença de Deus como uma pessoa espiritualmente madura e unida com Cristo. Esse é o foco de um pastor. Eu não estou aqui para que você tenha um diploma, eu não estou aqui para te ensinar, embora o Senhor me dê o dom de ensinar, mas eu quero te ensinar simplesmente Bíblia, eu quero te ensinar a caminhar, eu quero te ensinar a avançar, eu quero te ensinar a progredir nesse caminho que o Senhor tem para você, e que você ande comigo, porque eu também estou andando nele, eu não cheguei lá ainda, amém? E é bom que, porque eu não cheguei lá, você pode estar comigo, porque se já tiver chegado lá, talvez você não pudesse mais andar comigo, não é verdade, né? Como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, começou? De que o foco do Evangelho não são leis, o foco do Evangelho não são mandamentos, o foco do Evangelho não são normas, o foco do Evangelho não são condutas, o foco do Evangelho é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Amém? Pô, pastor, que maravilha, eu gostei desse papo seu, porque então eu não vou precisar obedecer norma, quer dizer que eu não vou precisar mais mudar minha conduta, quer dizer que eu não vou precisar nem conhecer mais Bíblia. Meu irmão, isso é safadeza sua. Tudo isso é importante, mas para seguir Jesus, amém? Sim ou não? Mas digamos, olha aqui para mim, digamos que você aqui seja acometido de um amor sobrenatural por mim, e você, no bom sentido, não é? Fique pensando em mim o dia inteiro. Rapaz, se eu pudesse, eu queria ficar com o missionário Sérgio o dia inteiro, eu queria poder fazer o que ele faz, eu queria poder saber o que ele... O negócio é ficar com ele, qualquer coisa para desfrutar da presença dele. Você ia ter que mudar alguma coisa na sua vida para conseguir ficar comigo o dia inteiro? Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que ia. Você ia ter que mudar um monte de coisa na sua vida. Você está me entendendo? Agora, para ir para andar com Jesus. Então, os mandamentos são importantes, mas para quem usa eles para seguir Jesus. Os princípios são importantes para quem usa eles para seguir Jesus. O problema, o seu problema, é que você obedece para ser abençoado, você obedece para ser próspero, você obedece para ser bem-sucedido, você obedece para ficar livre de demônio, você obedece para ter um casamento feliz, você obedece para ganhar um emprego, ou não é verdade? Mas não para ter uma vida com o Senhor, não para ter intimidade com Ele. E quando você obedece assim, por esses motivos, a sua obediência é uma obediência vazia da busca pelo Senhor. Você entende isso? É uma obediência vazia da busca pelo Senhor. E aí você não vive as promessas. Não as melhores, não a maioria delas. Você acaba vendo poucas promessas. As iniciais, as pequenas. Mas aquilo que seus olhos não viram, vai continuar não vendo. Aquilo que seus ouvidos não ouviram, vai continuar não ouvindo. E aquilo que não subiu ainda ao seu coração, vai ficar sem subir, possivelmente para o resto da vida. Por que você dizima, por exemplo? Eu vou dizer uma coisa para você. Não vale a pena dizimar para ser próspero. Não vale. Não vale. Se você pegar seu dízimo, abrir uma conta na XP Investimento, na Rico Investimento, e colocar ele todo mês lá,
Ao longo de 10 anos, você vai ter um bom dinheiro lá. Porque não vale a pena dizimar para ser próspero. Não vale. Agora, vale a pena dizimar e fazer qualquer outra coisa que a Bíblia diz que tem que fazer para estar na presença de Deus. Isso vale. Porque a presença de Deus, ela te prospera. A presença de Deus, ela transforma a sua vida, meu filho. Da água para o vinho. Vale a pena. Até porque se você lê lá Malaquias, nesse contexto que fala do dízimo da oferta aí, o contexto ali é: volte para mim, eu voltarei para vocês. E se a gente fizer um estudo ali, não precisa ser nem muito profundo ali, você vai ver que que o Senhor está dizendo: vocês têm que voltar para mim obedecendo os mandamentos. Obedeçam os mandamentos com o foco de voltar à minha presença. Você está me entendendo? Então as promessas de Deus não estão ligadas a você obedecer para ter a promessa. As promessas de Deus estão ligadas a você obedecer para ter um relacionamento com Deus. Eu vou obedecer, porque eu quero é relacionamento com Deus. Eu vou ser um líder de célula, porque eu sei que eu tenho que cuidar de alma, porque quem ama o Senhor cuida das ovelhas dele. Mas eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai me ajudar a me aproximar mais do Senhor. Você está me entendendo? Não é? Tudo na nossa vida tem que redundar na nossa busca e desejo de ter a presença de Deus na minha vida. Esse é o foco do Evangelho. As leis, as normas, os mandamentos estão só para te ajudar a atingir este foco, e este foco é Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em João 15, do 5 ao 7, na NTLH. Olha o que diz ali. Ele fala assim: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo, fala assim, tudo, o que me pedirem. E o que é esse tudo? É tudo que Ele prometeu. Ele está dizendo assim: se vocês ficarem unidos comigo, tudo que eu prometi, vocês podem pedir. Tudo. Tudo. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em você, você pode colocar à prova, como está lá Malaquias, né? Você pode pedir, e Ele vai te dar. Porque as promessas estão ligadas a presença dEle. Quem é marido aí? Só quem é marido casado? Levanta a mão bem alto. Tem medo de levantar a mão, né? Meu Deus do céu. Deixa eu perguntar para vocês, maridos. Você dá as coisas que você dá para sua esposa porque ela lava a louça ou porque ela é sua? Você dá o que você dá para sua esposa porque ela limpa a casa ou porque ela é sua? Porque ela é sua. Não é verdade? Sim ou não? O Senhor é assim também, filho. O que Ele te dá e o que Ele quer te dar não é pelo que você faz, é porque se você quer ser dEle, acima de todas as coisas, você quer Ele. Se você não quiser Ele,
se você rejeitar ele, se ele entender que a vida dele não é mais importante para você, se ele entender que a pessoa dele não é a coisa mais importante para você, ele, corta. Porque assim era com o povo de Israel. Quando o povo de Israel deixava de valorizar a presença de Deus, o que acontecia? Eles não valorizavam a presença de Deus, por não valorizar, paravam de fazer, paravam de cumprir mandamento, entendeu? E consequentemente o inimigo vinha e vencia eles. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Então, quem não valoriza a presença de Deus, não vai cumprir mandamento. Mas alguém, mesmo não valorizando, pode cumprir. É ou não é verdade? Pode cumprir daí por um interesse pessoal. E é muito comum, meus irmãos, vocês fazerem as coisas por interesse pessoal. Porque, olha só, olha aqui para mim. Se você obedece um mandamento e peca no outro, o que mostra isso? Bom, se você pecou, você não valoriza Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado te separa de Deus, é ou não é verdade? Então, se você está disposto a pecar, é porque você está disposto a viver separado de Deus. Mas mesmo assim você obedece um outro mandamento. Você está obedecendo o outro. Se você pecou e não valoriza a presença de Deus, você está obedecendo o outro lá por quê? Ou por conveniência religiosa, ou por interesse pessoal. Irmãos, eu já ouvi... Irmãos, sangue de Jesus tem poder. Mas tem gente, por exemplo, que tem problema com imoralidade, mas não tem problema com dízimo e oferta. Acredita nisso? Vai lá, peca, não é? Lascívia, masturbação, fornicação, adultério. Mas não, o dízimo está sempre aqui. Aí a gente pergunta, por que você pega desse jeito, mas dizima? Não, pastor, aqui eu dizimo porque se eu parar de dizimar, o devorador vai me pegar. Ele tem mais zelo por não ser pego pelo devorador do que pela presença de Deus. Você está me entendendo? Filho, se você pensar assim, o devorador não te pegou, você é o devorador. Você está me entendendo? Você virou um diabo. Na verdade, você virou pior que o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo, os demônios tremem de medo, e você nem medo tem. Peca sem medo. Você é doido. Você está me entendendo? Então, as promessas não estão ligadas a mandamentos. As promessas são para aqueles que querem voltar para Deus, para aqueles que querem ter uma vida verdadeira com Deus, e por isso sim, eles obedecem os mandamentos. Amém? Você entendeu isso? Agora é o terceiro ou o quarto? Agora vamos para o quarto. Amém? O quarto é: o Senhor quer que o busque de todo coração. Vamos ler o primeiro texto lá que a gente leu. Jeremias 29, 12 até o 14, parte A. Diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então deixa eu fazer uma pergunta para você: é só buscar? É buscar de todo? Basta buscar? Não. Tem que buscar de todo o coração. E o que é buscar Deus de todo o coração? Quem quer saber aqui o que é buscar Deus de todo o coração? Levanta a mão. Só vou contar para quem quer saber. Então, quem não levantou a mão, por favor, fecha o ouvido agora, para não ouvir. Para mim conseguir cumprir a promessa. Deixa eu tomar uma água aqui, irmão, só um minuto. Hoje a garganta está complicada. Irmãos, buscar a Deus
de todo o coração, é buscar Deus em um nível até que na sua vida nada mais importe mais para você do que Deus. Buscar Deus de todo o coração é você buscar Deus em um nível da sua vida até que nada mais importe para você mais do que Deus. Nada. E nada é? Nada. Qual é o primeiro e maior mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas. Amém? Jesus disse: aquele que quer ser meu seguidor não é digno de mim. Olha, ele fala que não é digno dele. Se não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha, esposa e até a si mesmo por mim. Então ele diz: não é digno de mim, não é digno da minha presença, não é digno de ter comunhão comigo, não é digno de ter intimidade comigo, não é? A gente pode colocar aí, né, nessa lista, né, o chefe, o encarregado, o líder, até o pastor e o missionário entra nessa lista. Você está me entendendo? Todo mundo entra nessa lista. Uma pessoa que tem outras coisas para ele que importam mais do que Deus, é uma pessoa que não busca ao Senhor de todo o coração. Agora eu quero dar uma notícia até confortável para você não ficar oprimido, amém? Nenhum de nós começa buscando a Deus de todo o coração. Nenhum de nós. Sem exceção. Mas nós temos que continuar buscando até. Porque olha o que diz o versículo. Ó, ele fala assim, ó: vocês me buscarão. Então ele está dizendo que tem um tempo que a gente vai buscar o Senhor e não vai achar Ele. Fala assim, ó, no versículo 13: vocês buscarão, e eu quero parafrasear isso, tá? Vocês me buscarão, mas só me acharão quando conseguirem me buscar de todo o coração. Esse texto aqui, ele nos dá um entendimento que por um tempo nós vamos buscar a Deus sem achar Ele. Quem aqui já teve aquela assim, aquela maravilhosa experiência de você orar e não sentir nada, absolutamente nada? Quem aqui? Aleluia, você está no caminho certo, meu irmão. Continua buscando e orando sem sentir nada. Continua. Mas entenda uma coisa, ó, não se acostume a não sentir nada, amém? Não aceite não sentir nada, porque você vai orar, né? E você vai orar uma semana, segunda não sentiu nada, terça não sentiu nada, quarta sentiu menos ainda, desanimou, aí quinta deu um rebuliço, falou com o líder, falou com o pastor, já voltou mais animado, orou, até orou mais forte, mas não sentiu nada igual. Na sexta continuou orando e não sentiu nada. Aí no sábado você, não, mas tem alguma coisa errada na minha vida, cara. Não é verdade? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu quero o Senhor, eu quero te sentir, Senhor. Aí se você não entrar para o lado da rejeição, não cair nessa besteira aí que Deus não te ama, que Deus não te quer, porque Deus te ama, filho, e Deus te quer. Se você não deixar essas perturbações malignas entrar na sua mente, ai, se sentir coitado, não é? Aquela autocomiseração, ai, Deus não gosta de mim, eu acho que Deus não está nem aí. Eu sei que você já passou por isso, que eu também já passei. Eu já tive essas crises de bobeira gospel. Você está me entendendo? Não é? Frescurite santa. Você está me entendendo? Eu já tive essas coisas também. Não é? Ai, e chegar assim para o pastor, assim, irmão, eu me lembro cada coisa que eu já fiz com meu pai na fé, que me dá vergonha. Cheguei assim uma vez e pensei, Abraão, o que eu estou fazendo?
Turando, não está acontecendo nada, quase chorando. Desse frescura, você é um homem gaúcho, entendeu? Quer vergonha na tua cara? Eu esperava uma passada de mãozinha, pastor Marquinhos. Rapaz, o pastor era violento, meu irmão. Entendeu? E eu ficava com vergonha, sair de lá. Tá... Não, irmãos, olha só. É alguma coisa que você tem que mudar. Você está me entendendo? É porque você ainda não está buscando de todo o coração. Aí você vai começar a observar no seu dia a dia. Você vê que ainda para vocês tem coisas que importam para você mais do que ele. Mas é normal. É desse jeito. É insistindo em buscá-lo. O apóstolo Paulo fala assim: gente, mesmo seja impossível, insista em conhecê-lo. Não é verdade? E você vai buscar, e você não vai desistir, e você vai passar pelo seu tempo de deserto espiritual. Meu irmão, nem arrepio você sente. Você vai ver gente falando: pai, eu fui orar e senti Deus. Vai te dar aquela inveja santa lá dentro, lá. Oh, Jesus, o que eu não sinto também? Não é verdade? Você vai estar num culto e você vai ver o irmão pulando na glória e você está bocejando. Calma. Continua. Vai vendo o que para você importa mais do que ele. E não é fácil, porque você tem que negar a si mesmo. É um processo de cruz. É a sua via crucis. Tem uns que nem do Getsemane passaram ainda, meu irmão. Estão lá discutindo: não, Senhor, não quero isso, não quero essa cruz, não quero essa responsabilidade, não quero esse peso, não quero cuidar de ninguém, não quero ganhar ninguém, não quero jejuar, não quero liderar. Não, Senhor, isso não é para mim, não. Você está ainda lá. Você ainda não disse: mas Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Você nem começou a trilhar o caminho, você nem começou a trilhar a via dolorosa ainda, filho. Você está entendendo? Tem que tomar a cruz, tem que passar do Getsemane, tem que ser preso, tem que tomar os fetadas, passar por humilhação. Humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Né? Aí você vai andar, aí você vai passar pela porta estreita, andar no caminho apertado, e esse caminho vai te conduzir à vida. Você vai pensar em desistir 1 milhão de vezes, mas não vai desistir nenhuma. O vitorioso não é aquele que não pensa em desistir, é aquele que não cai, não é aquele que não se desanima, não é aquele que não se frustra, é aquele que mesmo assim continua, porque não se move pelo que vê, se move pela fé, se move pela esperança. Como disse Jó: eu sei que no final o meu Redentor se levantará ao meu favor. Como disse Abacuque: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja trigo nos campos, nem gados, nem ovelhas no curral, mesmo assim eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha. Eu vou orar, eu vou buscar. E aí um dia de tanto você buscar, de tanto você insistir, isso vai se tornar, a presença dele vai se tornar a coisa mais importante para a sua vida. Nada mais vai importar. Não vai ter problema, não vai ter medo, não vai ter circunstância, não vai ter compromisso, não vai ter convite, não vai ter calor, não vai ter frio, não vai ter cansaço, não vai ter sono, não vai ter fome, não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter pastor, nem chefe, nem líder que vai te impedir de buscar o Senhor. E a partir desse dia, você vai encontrá-lo diariamente.
porque aí você já estava buscando, mas quando você começar a buscar de todo o coração, Ele diz aqui, você vai achar. E Ele diz assim, ó: eu serei achado por você. Ele que diz, Ele diz: eu serei achado por você. Dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Você vai conseguir achar Ele dentro de você. Eu escolhi aquela música que a gente estava cantando até o final até a semana passada, que tem uma frase naquele louvor que mexeu muito comigo. E é uma frase que fala que daqui a pouco a gente percebe que Ele está na gente. Como é que é o final da musiquinha que a gente canta mesmo? Quem lembra aí? Oi? Canta aí só esse pedacinho. Canta aí, só esse pedacinho. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Já pôde ir para o fim. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Ele está aí. Mas você só vai perceber quando, através da insistência, superar a frustração de uma oração não respondida, de uma presença não percebida e não sentida. Aí um dia você vai perceber. Esse dia é porque você chegou na condição que Ele quer. Uma condição aonde nada mais importa. Nada mais. Nada mais. Olha o que ele diz em Filipenses 3, do 7 ao 9, bem no iniciozinho do 9. Essa partezinha do 9 é algo que toca muito no meu coração. O apóstolo Paulo, ele chegou nessa condição. É por isso que ele viu coisas que palavras não conseguiam explicar. É por isso que o Espírito Santo o guiava, até quando ele fazia plano para anunciar o evangelho em determinadas regiões e ele não deixava. É ou não é verdade? Olha o que ele diz ali: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus. Só um pouquinho aí. Ele está dizendo, ele não está dizendo que as coisas não iam ser importantes. Ele não está dizendo que o casamento vai perder a importância. Não. Para um crente, o casamento vale muito, sim ou não? Ele não está dizendo que a educação dos filhos não ia ter importância, porque um crente sabe que, meu irmão, se você falhar em deixar os seus filhos como herança para o Senhor, você falhou nessa vida. Porque esse é o grande objetivo nosso, aqui na terra, é deixar uma herança para o Senhor. E essa herança são nossos filhos. Não é que a sua responsabilidade perdeu a importância, que um crente, o bom nome vale mais do que o ouro e do que a prata. Mas quando nós comparamos tudo isso que é importante com conhecer completamente Cristo, vale nada. São importantes, são extremamente importantes, mas comparado com a sublimidade de conhecer Cristo completamente,
comparado com aquilo que tem muito mais valor. Na tradução antiga fala com a sublimidade, algo que é sublime, algo que é incalculável, o seu valor é imensurável. Isto é, conhecer completamente a Cristo, irmãos, esse é o verdadeiro poder da nossa religião. Tiago diz que muitos, com a sua maneira de viver, têm negado o verdadeiro poder da nossa religião. Conhecer a Cristo é o verdadeiro poder do Evangelho, porque não há outro caminho que te leva a conhecer Cristo. Tem esse caminho que te leva a muitos lugares, mas o único que te leva a conhecer plenamente Cristo é o Evangelho. Esta é a sublimidade da nossa fé. Completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E aí vem o 9. E só aquela partezinha ali, ó. Estar unido com Ele. Eu gosto mais da Almeida Revista Atualizada. Coloquei para nós. E ser achado nele. Eu sei que Ele é achado em mim, mas eu quero ser achado nele. Eu já contei uma experiência que eu mexi nele uma vez, né? Eu não vou falar de novo hoje. Irmãos, até que nada mais importe. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que não haja trigo nos campos, nem azeitonas para colher, nem ovelha nos campos, nem gado no curral. Não importa. Nós só não queremos que Ele afaste de nós o seu Espírito e nem tire da gente a alegria da salvação. O mais importante para nós não são as promessas, não é a terra que manda leite e mel, porque não é isso que nos difere dos outros povos. Não, é a presença do Senhor. Nem que seja que nem Moisés te revesgueie, mas que você possa contemplar o Senhor na sua vida. A quinta coisa para a gente encerrar aqui rapidamente, isso aqui não vai demorar muito, já fica de pé no seu lugar, para você ter a impressão que está acabando. Fica aí, só para dar uma relaxada. Olha aqui, presta atenção. A quinta coisa é a oração que sustenta a nossa vida de busca ao Senhor. Dizer uma coisa para você, olha aqui, meu irmão, presta atenção. Não é só orar, não é só orando que você vai ter intimidade com Deus. Mas a oração é importante. Olha o que Jeremias diz no versículo 12 do capítulo 29. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Em oração. A oração é o que te aproxima do Senhor, e a oração é o que te mantém na presença dEle. Não é só oração. Nós temos que trabalhar, temos ou não temos? Para ter comunhão com Ele, a gente tem que fazer tanta coisa, mas a base de tudo é oração. Olha aqui para mim, meu irmão, se você não tem uma vida de oração, mas é um fiel frequentador de culto, você não vai ter vida com Deus. Se você não tem uma vida de oração, e você é um fiel dizimista também, você não vai ter vida com Deus. Se você não tem uma vida de oração, mas você apacenta as ovelhas do Senhor, como um apacentador, como um líder, ou até como um pastor, se você não tem uma vida de oração, você não vai ter vida com Deus. Tudo isso sim é muito importante. A partir do momento que você decidir buscá-lo em oração diariamente. O Senhor fala para nós algo muito importante aqui, ó, no versículo 6 de Mateus 6. Ele fala assim: mas você, quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê
o que você faz em segredo lhe recompensará. Qual é a maior recompensa? É Ele ser achado de você. Serei achado de vós, diz o Senhor. Você não vai encontrar Ele aqui no culto. Você não vai encontrar em cima Ele de um monte ou numa caverna. Não. Você vai encontrar Ele dentro de você. Porque Ele fez de você a casa dele. Ele fez de você a morada dele. A oração, ela vai te levar a um estilo de vida, representado na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, que vai do versículo 9 ao versículo 13, coloca a ordem da vida de alguém que de fato tem uma vida com Deus. No versículo 9, diz que a primeira coisa da vida dele é a presença de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Qual é a primeira? É o Pai. É a presença dele, é a santidade dele. Qual é a segunda coisa? O reino de Deus. O reino de Deus é representado pela igreja. Amém? Venha a nós o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. A terceira coisa na vida dessa pessoa são as necessidades dela e da sua família. O que ele precisa para viver. E ele fala assim daí: dá-nos hoje o alimento que precisamos. A quarta coisa na vida dessa pessoa é a busca de perdoar e ser perdoado constantemente. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. A quinta coisa na vida dessa pessoa é que ela não quer pecar. Ela não quer ofender o Senhor. Ela não quer entristecer o coração dele. Ele não quer perder aquilo que ele conquistou depois de muito tempo, de muita luta. Quantos meses e talvez anos que você buscava e não encontrava, mas você superou essas coisas e você agora encontrou. Então você não quer mais perder. Aí você, a quinta coisa da sua vida é: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Sabe por que tem muito crente caindo em pecado? Isso não faz parte da sua oração diária. Tem muito crente que não ora para não ser tentado, e é tentado e cai na tentação. Tudo isso, todas essas 5 coisas: Deus, o reino dele, o pão, o dar e receber perdão, o não cair em tentação, tudo isso é para ver uma vida que glorifique ao Senhor. E no final ele fala: pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Para sempre. Amém. Você concorda com isso? Você quer essa vida? Então faça de Deus, da presença dele, do seu Pai que está no céu, a coisa mais importante da sua vida, o seu foco. Deseje ardentemente ter intimidade com Ele. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, e depois nós vamos tocar uma canção, mas primeiro eu quero orar por você. E você ore junto comigo. Senhor meu Deus, Pai, nós queremos mudar o foco da nossa vida, Senhor. Queremos mudar aquilo que mais buscamos, aquilo que mais desejamos, aquilo que mais nos faz falta, aquilo que mais temos medo de perder, Senhor. E queremos que seja o Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores, aonde não há nada entre nós e o Senhor.
que todas as coisas diante da sublimidade de te conhecer se tornam sem valor, se tornam sem importância, não que não tenham, mas quando comparamos ao Senhor, tudo se torna um vazio, e nós só vemos nós e o Senhor. Espírito Santo, nos guia a uma vida assim, Senhor. Vamos terminar esse culto declarando esse louvor ao Senhor, como nossa oração cantada a Ele, representando aquilo que queremos, aquilo que desejamos, a vida que queremos ter. Oh, aleluia, aleluia. Se entregue ao Senhor, se entregue a Ele. Oh, Espírito Santo, o teu amor, ele me constrange. declara essa canção, adore Ele. E me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, Aleluia, aleluia, aleluia. só o teu amor, só o teu amor. Nada mais importa, nada mais importa. Me faz gastar minha vida aos teus pés. O teu amor, ele me constrange. Declare isso, declare isso. E me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda. Aleluia. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração e a minha vida eu considero perda. E a minha vida
vida eu considero perda. Declare isso, declare isso. E a minha vida eu considero perda. Olhe para ele, olhe para ele, olhe para ele. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Mostre para ele isso. Que para você a presença dele é que vale mais. E que diante dele nada mais importa. Amém? Meus irmãos, na saída ali temos hoje a nossa cantina.